Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu
Aleluias. Nesse momento, o Espírito Santo quer nos revelar, nos fazer lembrar de que há uma trajetória de vida a se cumprir, a viver nesse mundo, porque nesse mundo fomos trazidos a Ele pelo poder de Deus, pela glória de Deus, pela ação de Deus, pelo amor de Deus, trazido ao mundo para viver nele. E vivendo nele, poder também louvar ao Senhor, lembrar de Deus e servir a Jesus, fazer e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e que foi enviado e veio ao mundo para salvar tanto a você quanto a mim, tanto a mim quanto a você. E também quanto a toda a humanidade. E Ele deu vida para viver, mas para viver com Ele, para viver agradando a Ele, para viver servindo a Ele, para viver fazendo a vontade dEle. Ele deu vida e trouxe ao mundo para que pudéssemos vivendo agradar-lhe em todas as nossas ações. Infelizmente, eu também só pude conhecer a Jesus depois, com um bom tempo já de vida. Quase que perdi a vida por várias vezes. E se tivesse perdido, tivesse morrido, não estaria aqui, é claro, e também não teria recebido de Deus, não teria encontrado a Jesus, não teria tido a chance que tive, a misericórdia que me alcançou através de Jesus, para que me desse a salvação, e eu estaria no inferno se já tivesse morrido. Tenho certeza disso, porque o inferno existe, o céu também existe. Existe o céu e existe o inferno. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. E em poucos minutos nós vamos estar falando algo interessante, porque o Espírito Santo assim ordenou que falássemos. No capítulo 27, versículo 23 ao 26, diz assim: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo necessário irmos dar numa ilha. Então, nós acabamos de ler uma passagem em que o apóstolo Paulo estava numa navegação, estava em um navio, e o navio já havia sofrido vários problemas em relação a tempestades, a ventos contrários e também a pés de vento. E o navio estava em situações em alto mar muito difícil. Mas vem trazer para nós uma realidade também, ao compararmos que na trajetória de nossas vidas, nós também passando por este mar que é o mundo, e navegando por ele, também sofremos os pés de vento, também encontramos os ventos contrários, também encontramos dificuldades, problemas, lutas. Quem não tem luta? Quem não tem problema? E nós, na trajetória de vida que temos a cumprir aqui,
com Jesus agora, pela graça e a misericórdia do Senhor, nós temos uma missão, e nessa trajetória haverá também tempestades, haverá também dificuldades, haverá também aflições, como já disse o Senhor, haverá também problemas seríssimos, haverá também casos que poderão ocorrer repentinamente, que nem se esperava. Mas uma coisa que, embora acontecia isso também com o apóstolo Paulo, o Senhor era com ele, o Senhor estava com ele, ele estava com o Senhor. Ele não abandonou em momento algum, meio à tempestade, meio a pé de vento, meio a ventos contrários, ele não abandonou a Jesus. Ele não abandonou a sua fé, não abandonou a confiança que tinha no Senhor. Ele orava, buscava, jejuava, e ele confiava e continuava crendo e confiando no Senhor. Não haja que você não venha permitir que o seu ânimo seja abalado através de uma tempestade, ou por razões de pé de vento, por razões de lutas e problemas. Não deixe que venha tirar o seu ânimo, não deixe que venha tirar a sua fé, a sua confiança, a sua permanência, a sua firmeza no poder, conhecendo o poder de Deus, no poder de Deus, conhecendo ao Deus que serve. E quanto mais intimidade e relacionamento que você tiver com o Senhor, com certeza, o Senhor terá facilidade de poder enviar o seu anjo para falar com você à noite, enviar o seu anjo para te falar em sonhos, enviar o seu anjo para te revelar algo de Deus. E Paulo havia e mantinha esse relacionamento, essa intimidade, e isso facilitava a Deus a se comunicar com ele através de seus anjos. E acabamos de ler que a revelação dele disse assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu, olha só que palavras, que frases, que declaração do servo de Deus. Você também deve declarar dessa maneira, você também deve falar assim, com essa firmeza, com essa fé. Ele disse: o anjo de Deus de quem eu sou. Ele tinha a convicção e a certeza de que pertencia a Deus. Ele era de Deus, ele era de Jesus, ele estava com Jesus, Jesus estava com ele, e ele tinha essa convicção e essa certeza, essa confiança. Ele então pôde declarar de quem eu sou, e também ele continuou declarando de quem eu sirvo. Eu tanto sou dele quanto eu sirvo a ele. O problema é que às vezes se diz servir e não se é. Se diz servir, mas na verdade não é de Jesus. Quantos hoje estão somente de boca servindo a Jesus, mas o coração está longe dele? Então ele, nessa garantia e convicção, ele disse: o anjo de Deus de quem eu sou. E ele estava falando isso para centenas de pessoas que estavam ouvindo ele. E ele ali naquele navio, ele pôde dizer o que o anjo de Deus falou com ele. E o anjo de Deus disse assim: não tenhas medo, Paulo. O anjo de Deus hoje e agora diz para você novamente, e vai dizer a vida inteira, porque o Senhor não se agrada com medo. E ele vai dizer para você: não tenha medo. Não tenha medo de maneira nenhuma, porque você é de Deus ou não é? Você é de Jesus ou não é? Você serve a Jesus e Jesus está contigo. E ele então, nessa garantia, ele te guarda, te protege, te livra, assim como você depois em casa
em outro momento, separa um momento para você ler o capítulo 27 e depois os capítulos anteriores e os posteriores, para que você venha a ter o conhecimento do que aconteceu com este homem de Deus de verdade. Você vai ver que ele tinha uma certeza, e essa certeza é para todos nós termos. Todos nós devemos ter a certeza de a quem estamos servindo. Nós devemos servir conhecendo o Deus que servimos. É impossível agradar a Deus sem lhe conhecer. É impossível agradar a Deus e a Jesus sem ter fé nele, sem ter fé. Então, é preciso e é necessário ter a fé, manter-se de pé, manter-se na fé e confiante no Senhor. E ele então disse: não temas, importa que sejas apresentado a César. Ele estava dizendo para Paulo que importa que a sua missão vai ser cumprida. Você disse, e você anteriormente disse que seria e queria ser apresentado a César. E é também, Deus estava mostrando para ele que é da vontade dele de que ele fosse também apresentado a César. Estivesse lá diante do imperador César. E ele, então, estava ali dizendo: e além, meu servo, além Paulo, Deus estava lhe dizendo, além de eu guardar a tua vida e fazer e levar você até a César, até a Roma, além de eu fazer isso, vou ainda guardar os que estão contigo. Você tem a sua família. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que serve a Ele, que conhece e conhece muito bem, e diz: eu sou dele. E você diz: eu sirvo a Ele. Então você também, que faz essa declaração e é de Jesus, você tem a sua família. E Deus dá essa garantia a você também, de que guardará também a sua família. Guardará não somente a você, guardará aqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão no seu navio, aqueles que são da sua casa, da sua parentela. O Senhor guardará também aqueles quanto você ama. Então, aqueles que estão junto contigo serão também protegidos e guardados por Deus. Então ele estava dando um ânimo e dando um consolo aos que estavam ouvindo. Ele disse: o anjo me disse: Paulo, não tenhas medo, não temas, importa que seja apresentado a César. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Veja só a declaração de Deus. Jesus ama não só você, mas ama também aos seus. Jesus ama você e ama também aos seus. Repito, para garantir isso a você, guarde isso no seu coração, ponha isso em prática, viva para o Senhor, amando a Ele, servindo a Ele, fazendo a vontade dEle, que a tua vida tanto será abençoada quanto aqueles que navegam contigo, ou seja, estão contigo ao seu redor. E contudo, necessário é ir darmos numa ilha. E Paulo também disse: ó varões, tem de bom ânimo. Olha o que o homem de Deus que não tem medo pode dizer para aqueles que estão no seu navio, aqueles que são e estão ao seu redor, aqueles que lhe dão ouvidos, aqueles que são da sua casa. Ele diz também: não tenhas medo, porque eu não tenho. Não tenhas medo, porque o Deus que eu sirvo estará guardando vocês também. E ele está dizendo: tenha bom ânimo. O ânimo é necessário para a tua vida. O ânimo vai ser necessário e sempre será necessário para a tua vida, em toda a tua trajetória de vida. Se você perder o ânimo vai tirar, o desânimo vai tirar a sua fé,
o desânimo vai tirar de você tudo que de bom há em você para vencer, para ter vitórias. Tenha ânimo, tenha bom ânimo, viva na fé, na confiança, na certeza de que o Senhor é contigo e vai te guardar e está te guardando. Então, ainda deu a ele uma revelação que daqui a pouco estaremos chegando numa ilha. Nesse momento em que Deus revelou que ele estaria numa ilha, e quando ele declarou isso, estava ele em alto mar, estava ele sofrendo uma enorme tempestade. Se você está passando por uma tempestade, o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. Não tenha desânimo, não tenhas medo. Tudo vai passar, o vento vai passar, a luta vai passar. O vírus, você será guardada desse vírus aí, esse vírus atual que se chama coronavírus. Nada e nenhum mal te atingirá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós repetimos isso várias vezes, está no Salmo 91. Você lê, ouve, creia em nome de Jesus. Então, essa declaração dele, e sabendo ele e declarando que é de Jesus, lhe deu confiança para continuar na sua trajetória de vida a cumprir e que estava cumprindo. Agora abra a sua Bíblia no capítulo 28, no versículo de 1 a 6, nós vamos encerrar nessa parte. No versículo de 1 ao 6, no capítulo 28, depois aquela revelação que Deus lhe deu, depois daquela declaração que Paulo fez de Deus, depois de toda aquela tempestade, olha o que aconteceu. Versículo de 1 a 6. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Disseram isso, mas Paulo, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Veja bem essa leitura. O Espírito Santo nos mostra que Ele, o nosso Deus, nos guarda e nos livra de todo mal, de todo perigo. O Senhor é aquele que nos protege. O Senhor é aquele que vai te guardar na trajetória da sua vida. Estamos aí repetindo nesse momento aí de vírus. Quantos vírus já passaram? Quantos vírus virão? Mas agora, esse momento aí, está o povo de Deus amedrontado, está o povo de Deus apavorado. Homens e mulheres que eram para estar confiantes, eram para estar
completamente firmes na fé, na confiança, e estar sem estar se apavorando. Não quer dizer que não vá se preocupar, se cuidar, mas por que razão o medo? O medo apavorante, coisa que está o Senhor vendo e ficando muito triste com o seu povo. Porque aqui mostra o homem de Deus na sua certeza e segurança e convicção de fé, que Deus era com ele e que ele era com Deus, que servia a Jesus. Ele estava ali naquela fogueira, e ali ajeitando e botando lenha na fogueira, veio uma víbora. E a víbora, naquela ilha, a víbora era pior do que o vírus. Porque a víbora, quando mordia alguém, eles já ficavam esperando a morte chegar daquela pessoa. Mas Paulo, o homem de Deus, a você que é homem de Deus, que é mulher de Deus, saiba que o Senhor é contigo, assim como estava com ele. E a víbora lhe agarrou e lhe mordeu a mão e ficou pendurada na sua mão. Está pensando que ele temeu, que ele se apavorou? Não, ele não se apavorou. Ele simplesmente sacudiu da sua mão a víbora no fogo, e ela morreu queimada. Colocando-a no fogo, ela fugia do fogo, e fugindo do fogo, mordeu a mão do servo do Senhor. Mas o servo do Senhor, que cria e que crê no Senhor Jesus, não tem medo e não se preocupa, e sabe que não vai morrer, porque ele tem a vida eterna. Ele não teve apavoramento nenhum. Ele simplesmente sacudiu a víbora no fogo, e ela ali foi queimada. Quando você for sacudir o mal da sua vida, você sacuda sim, mas sacuda este mal falando em nome de Jesus, usando o nome de Jesus, o nome do Deus que você serve. Quando você se deparar com um vento frio, com um vento contrário, com um vento forte, quando você se deparar com a tempestade, com a víbora, com o vírus, com a cobra, seja o que for, com uma pessoa, com um inimigo, com uma pessoa falsa na sua vida, seja o problema que for, que você estiver sofrendo ou passando, você faça como o homem de Deus fez. Você faça dessa maneira, na convicção de fé, na certeza de que o Senhor é contigo. Simplesmente sacuda, tirando da sua vida, tirando da sua presença, sacuda este mal, porque ele sacudiu-a no fogo, e o fogo queimou. E sabe qual é o fogo que vai queimar o mal da tua vida? É o fogo de Deus, fogo consumidor. É o fogo que, na verdade, consome e destrói todas as coisas, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Você, no nome e em o nome de Jesus, vai dizer: saia, saia, saia daqui, saia da minha mão, saia do coração, saia da minha casa, saia, saia da minha vida. Você vai dizer para Jesus isso. Em o nome de Jesus você vai vencer, e você não vai ter apavoramento, você não vai se assombrar, você não vai se perder o ânimo, você não vai ter medo, porque você confia, você acredita, você sabe que Jesus não te abandona, e nunca te abandonou, e nunca te abandonará. E também não abandonará nenhum dos que estão no navio contigo, ou seja, na tua casa, na tua família.
nenhuma víbora vai te atingir. Quando você perceber que está acontecendo algo em que é uma ação do inimigo, queima esta ação, declarando em nome de Jesus, expulsando-a em o nome de Jesus, expulsando o mal em o nome de Jesus, porque fazendo isto, você terá a vitória na mesma hora e terá paz e bom ânimo, confiança no Senhor. Você vai poder dizer também para todos que te ouvem: o Deus de quem eu sou, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, está comigo, é com a minha família, é com a minha casa. Nenhum mal me atingirá. Vamos encerrar lendo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Esta leitura estaremos encerrando esta palavra de Deus. Capítulo 10, Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 18 ao 20, que diz assim: e disse-lhes, olha o que Jesus disse, e disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. E ele ainda olhando para os seus discípulos disse, eis que vos dou poder. Você crê nisso? Creia nessa palavra. Leia, creia, ouça e creia. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E ele termina dizendo, mas não vos alegreis, porque vos obedecem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. O seu nome, o nome de Paulo, o seu nome, o meu nome, o nosso nome, tem que estar escrito no céu. Tem que estar lá sendo conhecido como servo, como serva de Jesus, como discípula, como discípulo de Jesus. Tem que estar lá. E estando lá, você vai ter a garantia que o Senhor te diz. Ele te deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Te deu poder para, em o nome de Jesus, em nome dele, expulsar demônios, curar os enfermos e abençoar a vida de todos que estão no seu navio. Seja uma bênção nas mãos do Senhor. Seja de Jesus. Sirva a Ele. Siga a Ele. Siga os passos de Jesus. Faça a vontade de Jesus. Porque, sendo assim, nem víbora, nem vírus, nem tempestade, nem vento contrário,
nem pés de vento, nenhum mal terá poder de vencer, de te vencer, de te destruir, e nem também de fazer com que você perca o seu ânimo. Tenha bom ânimo, continue firme, seja coluna espiritual, que as vigas estarão firmes. As vigas são seus filhos, eles estarão firmes. Você tem que ser uma coluna, tem que ser de Jesus, tem que ser de fé, tem que ser de confiança, tem que ser de verdade, de Jesus. Amém. Saúde e paz para a tua vida. Põe a mão no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a prosperidade, a paz com o seu esposo e com a sua esposa, a paz com os teus filhos e tuas filhas, a paz no teu lar, com os teus pais e no teu coração, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém.